Aqui no YouTube já vi milhares de vídeos tentando prever habilidades, ferramentas e competências que fazem de um profissional, não só CLT, mas empreendedor também, ser mais valorizado no mercado de trabalho, ter mais empregabilidade. E olha, de todos esses vídeos, eu nunca vi alguém falando sobre essa habilidade, que é saber fazer uma boa gestão de risco. Sem querer puxar sardinha para a área que eu trabalhei tanto tempo, mas essa é uma habilidade em que eu percebi minha experiência tanto corporativa quanto empreendendo, que é uma grande vantagem e faz um profissional que tenha pares em seu trabalho se destacar, e quase sempre, quando ele tem essa habilidade, ele acaba sendo exposto a oportunidades de promoções em vagas de gerenciamento e liderança em geral. E nesse vídeo eu quero tentar explicar o porquê a habilidade de você saber gerir riscos é tão importante e acaba sendo tão valorizada no mercado de trabalho como um todo. E isso independente da área. Em qualquer área aonde envolva informação e decisão, saber ter uma visão de riscos e entender como gerenciá-los vai te transformar em um profissional de credibilidade e, consequentemente, aquele que o seu chefe vai lembrar na hora de promover. E o primeiro ponto é, com gestão de riscos, você vai aprender a prever mais e reagir menos. Sei lá, se você trabalha numa indústria, por exemplo, um funcionário que consiga se comunicar e mostrar a preocupação das possíveis falhas e riscos de não entregar uma tarefa em X tempo, vai passar um ar muito mais profissional para o seu líder ou para quem você reporta do que apenas fazer o seu serviço no dia a dia, mesmo que no final a entrega seja a mesma. Porém, quando a gente fala de probabilidade, alguém que consegue se antecipar a esses problemas, pode ser numa indústria, pode ser uma empresa financeira ou até mesmo de marketing, você consegue extrapolar esses cenários. E não só isso, aí é um plus. Você consegue mitigar esses riscos, mostrar as formas que você consegue cobrir o risco desse produto não ser entregue, né? Como, por exemplo, em marketing, você criar contingências aonde, sei lá, se tem um funcionário que é responsável, se ele falta, você conseguir ter uma documentação suficiente para que um outro funcionário consiga entregar um vídeo dentro do prazo, é alguém que com certeza quem está em posição de liderança vai prestar atenção e vai entender que essa pessoa já tem uma maturidade suficiente para atingir cargos maiores. E olha, pela minha experiência, muita pouca gente, quando está no papel, né, de funcionário ou analista que não tem a obrigação de se preocupar com esses cenários, quando existe essa pessoa, ela é muito rara e geralmente é ela que de fato vai ser promovida. E isso é muito diferente do que você puxa saco. É saber fazer um trabalho preditivo e aumentar as chances de você conseguir realmente de fato entregar o seu trabalho. Um outro ponto importante é que quando a gente fala de riscos, hoje em dia, ele está completamente associado a dinheiro. Nesse exemplo da indústria, no final do dia, alguém que consegue mitigar a chance de não entregar um vídeo, se for comparar uma outra área, por exemplo, que não teve uma documentação suficiente para que um outro funcionário tocasse essa demanda do vídeo, é possível que se a pessoa faltar no dia da entrega do vídeo, o analista que faltar, o resultado final vai ser não entregar um vídeo que provavelmente é de um cliente que pagou para ter esse vídeo, então pode ser que tenha alguma multa envolvida no contrato ou a perca do cliente, que é muito pior. Ou seja, é uma perda financeira direta. Então, o poder que você tem de mitigar esse risco de um processo falho pode significar diretamente uma perda financeira. Então, hoje em dia, é praticamente impossível você desassociar gestão de riscos com perda ou ganho financeiro. Um outro ponto que você pensar nos riscos vai te dar, que você vai ter uma maturidade e uma visão sistêmica muito maior do negócio que você está inserido. Então, para você conseguir ter uma visão de risco, está intrínseco que você já estudou sobre aquilo que você faz ou aquilo que a sua área é responsável por entregar, e apenas o fato de você demonstrar que você tem essa visão de riscos para os seus superiores, eles vão saber que indiretamente você é uma referência no assunto. Se você faz uma gestão coerente dos possíveis riscos da sua entrega, você automaticamente vai virar uma referência quando tiver qualquer dúvida sobre a demanda ou qualquer pedido de alguma entrega nova ou dinâmica nova dentro do que você está inserido. Então, sei lá, se você está numa indústria de fabricação de bonecos, muito provavelmente você vai ser a pessoa convidada quando tiver um projeto de criar um boneco novo. E acredite, que até hoje, num sistema onde as pessoas se preocupem em fazer o seu ir embora, existem muitas áreas que não tem nenhuma pessoa que se preocupe com essa visão. Então, apenas você fazendo o básico, fazendo a sua lição de casa básica do que você trabalha, pode ser o suficiente de você ser a referência dentro da sua área. E automaticamente vai ser a primeira pessoa a ser lembrada quando for promover, quando tiver a necessidade de promover alguém. Agora, um outro ponto, mas é um pouco macro, que é a vinda de uma forma de se tomar decisão, agora sempre baseado em dados. Então, se você tem essa visão de risco, você sabe que informações impactam aí no seu negócio, trazer esses dados para a tomada de decisão, que é um caminho que as empresas naturalmente vão buscar
nesse mundo de análise de dados e Big Data como um todo, automaticamente eles precisam não só do conhecimento técnico de criação de cenários, de manipulação desses dados, de projeções, mas também eles vão precisar do conhecimento do negócio. E a informação mais valiosa na criação de cenários e projeções de resultados de negócio é de alguém que conheça dos impactos desse negócio. E quem seria essa pessoa? A pessoa que consegue falar sobre riscos vai ser automaticamente a pessoa desejada para criar essa geração de decisão baseada em dados. E provavelmente você vai ser a pessoa procurada quando tiver esse mix. E aprender a lidar com dados é ferramental. Então, você conseguindo atrelar o seu conhecimento do seu negócio e os riscos do seu negócio com a ferramenta de manipulação de dados, você vai virar um funcionário muito raro e, novamente, bem remunerado, provavelmente promovido. Bom, e para fechar todos esses pontos, você automaticamente vai virar uma pessoa com mais credibilidade e confiança dentro do seu negócio. Por todos esses pontos que eu falei, né, você vai automaticamente virar uma pessoa que vai ter uma visão estratégica por osmose aí do negócio. Você olhar os riscos dele, automaticamente você vai ter conversas mais estratégicas sobre o assunto. E somar a uma possível habilidade de você trazer essas opiniões e riscos baseados em dados, você trazer todo esse arcabouço técnico de riscos, que aí é um papo para outro vídeo, somado ao conhecimento de negócios, você com certeza vai ser uma pessoa que todos vão desejar que participem das reuniões e tomadas de decisão. E você sabe o que acontece com a pessoa que vai ser convidada e tenha a sua opinião considerada para os decisores. Você com certeza vai ser alguém que, no mínimo, vai ser desejada no mercado ou dentro da sua empresa e vai ser o suficiente para criar a escalada corporativa, que também é um papo para um outro vídeo que a gente pode trazer como reflexão aqui no canal. Você já se interessou em aprender sobre gestão de riscos? Acredita que essa é uma habilidade que é praticamente uma escada corporativa e que traz rapidamente retorno financeiro? E sim, coloca aqui embaixo também, divida a sua opinião para as outras pessoas que forem assistir esse vídeo também. Também peço que você curta o vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda e entregue ele para pessoas com interesses similares ao seu. Se inscreva no canal e para você que está assistindo até agora o vídeo, te agradeço a atenção e te aguardo para o próximo.